Olá, bom dia. Hoje vamos dar início a mais uma aula. Nós vamos estar falando do tema que é coisas erradas atraem pecado, né? E nós começamos a aula passada com um pequeno vídeo, mas eu quero dar continuidade nesse assunto que é muito importante, porque muitas das vezes nós focamos apenas no pecado, né? Nós olhamos para o pecado, que é o ato já consumado, mas a gente não dá atenção para aqueles pequenos detalhes, aquelas pequenas coisas que levam até o pecado. Então nós estamos aprendendo nessa aula que nós não temos que olhar para o ato consumado, né? O ato consumado nós temos o quê? Que nos arrepender e confessar e largar. Mas por que esse ato chega a acontecer? Porque o pecado acontece. Então a nossa aula é sobre isso, porque tem muitas coisinhas na nossa vida que acabam levando para o pecado. Coisas que eu falo às vezes, não tem nada a ver. Isso aí deixa pra lá, amanhã eu faço. Isso é bobeira, não esquenta a cabeça com isso não. Essas coisinhas que eu vou deixando passar dia por dia. Quando eu vou ver, já está uma bola de neve, já está uma montanha que eu não consigo sair daquela situação. Por quê? Porque são pequenas coisas que eu fui deixando pra lá, que eu fui aceitando na minha vida e aí acabou gerando pecado. Né? Alianças, às vezes nós fazemos alianças com pessoas que não eram para ser feitas essas alianças. Às vezes nós trazemos à nossa mesa pessoas que não eram para trazer até a nossa mesa. Às vezes nós continuamos com pensamentos e práticas que nós tínhamos na época que éramos das trevas. Então isso tudo, né, acarreta o quê? O pecado. O pecado já é, como eu falei no início, o ato consumado. Já é quando acontece, né? Quando você quebra o princípio. Mas nós temos que tomar cuidado com as coisas que nos levam a chegar a quebrar esse princípio. São formas de pensar, pensamentos. Né? Se eu alimento muito um pensamento, eu vou acabar cometendo o ato de pecado. Né? Se eu alimento muito uma maneira de falar, se eu sempre estou falando aquela maneira de falar, aquela palavra, né, aquele palavrão, sempre estou falando, eu não me repreendo, eu não procuro me consertar, então aquilo vai trazendo pecado para a minha vida. Então tem coisas que nós temos que cortar, temos que ir lapidando e tirando da nossa vida. Se vem um pensamento persistente, encha-se da palavra de Deus. Encha-se da presença de Deus, para que esse pensamento ruim, essa maneira, né, de agir ruim, venha cair por terra. Porque os hábitos, né, as nossas práticas são fruto dos nossos pensamentos, fruto vem da nossa mente. Nós não praticamos algo por praticar, vem da nossa mente. E assim é o pecado. Ninguém acorda de manhã e fala, tô com uma vontade de pecar hoje. Hoje eu vou fazer uma coisa errada. Não. Isso vem o quê? Uma série de pensamentos, uma série de hábitos e práticas que me levam a chegar a consumar. Então, nós temos que nos policiar em que pensamos, nos policiar em atitudes, nos policiar em imagens, não sei, ou vídeos, ou conversas, telefonemas, amizades. Nós temos que nos policiar, porque essas pequenas coisas vão levar ao pecado. Porque o pecado acontece pelo nosso pensamento, porque tudo que eu levo para o meu cérebro, para a minha mente, aquela persistência, aquele pensamento persistente, acaba criando em mim uma vontade, e aquela vontade eu vou querer colocar em prática. Vai chegar uma hora que eu vou querer colocar em prática, eu não vou só pensar, eu vou querer colocar em prática. Então, nós temos que nos cercar da palavra de Deus, né? Nos cercar do ensinamento, estarmos aprendendo a palavra de Deus, estarmos suscetíveis à voz de Deus. Para quê? Para que isso não chegue à nossa vida, para que nós tenhamos, a gente pode ter força para repreender e não aceitar isso em nossa vida. Então, eu queria começar a leitura hoje, né, em Hebreus 12, que tem algo muito interessante, né, e uma chave para nossas vidas. Hebreus 12, que diz assim:
Portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos cedia, corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Então aqui, né, tem uma versão que fala, né, que nos livrando do embaraço que nos rodeia e do peso do pecado. O que é isso? Nós temos que nos livrar dos embaraços, das coisas pequenas que levam ao pecado, as coisas pequenas que acarretam o pecado. Então, os embaraços. Né? Quando nós saímos da treva e viemos para a luz, né? Nós estamos com Jesus, o Espírito Santo entrou dentro de nós, mas nós trazemos uma bagagem, trazemos vários embaraços de sequências de erros que nós tivemos na nossa vida anteriormente a Cristo. Então, esses embaraços, eles geram pecado se nós não nos alinharmos, se nós não tentarmos consertar. Né? O Espírito Santo, o Senhor, nos perdoou. Né? Levou sobre si todas as nossas dores, nossos pecados, nos perdoou. Só que agora nós temos que fazer a nossa parte. Né? Muitas das vezes nós estamos na presença de Deus e queremos que só Deus faça a parte dele. Mas nós temos que fazer a nossa, nós temos que procurar nos alinhar. Procurar descobrir o que é que traz embaraço para a minha vida. Por que eu estou embaraçado? Embaraçado é o que? Enrolado. Né? Que eu estou numa teia, que eu não consigo, embaraçado, né? Imagine um cabelo embaraçado quando a gente vai pentear, né? É difícil, às vezes tem que, né, cortar um pedaço. Então, embaraçado. O que está fazendo a sua vida estar embaraçada? Faz uma análise. Né? Uma dívida, mas o que levou a essa dívida? Uma vontade compulsiva? Uma decisão fora do tempo? Porque se você detectar o que te levou a esse embaraço, vai ser muito mais fácil de você sair desse embaraço e vai ser muito mais, né, eficaz para você não entrar novamente em outro embaraço. Então, você já sabe que aquela área você já foi embaraçado e você está saindo de um embaraço, você não vai entrar novamente nela, você vai se policiar. Então, é muito importante a gente estar atento quais são os embaraços. Por que eu estou nessa situação? O que me levou a essa situação? Eu falei demais? Eu tomei decisões precipitadas? Porque agora nós estamos aprendendo que nós temos Deus. Temos Cristo, que é o nosso advogado. Nós temos Deus, temos o Espírito Santo para nos orientar. Então, nós temos o quê? Que pedir direção a Deus, falar com o Senhor. Senhor, o que eu tenho que fazer? Qual rumo que eu tenho que tomar? Porque lá em Tiago 1,5 fala que aquele que é sabedoria tem que pedir ao Senhor. Né? Vamos ler Tiago 1,5. É bom para a gente testificar na palavra, ver na palavra realmente e a palavra nos confirmar. Então, Tiago 1,5 diz que nós temos que pedir sabedoria ao Senhor. Aqui, Tiago 1,5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera a ser-lhe concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, aqui está falando que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Então, a partir de hoje, fala com o Senhor. Senhor, me direciona, me dá sabedoria e me mostra, né, o que me levou a entrar nesse embaraço. Por que eu estou nesse embaraço? Porque você descobrindo, você vai começar a sair desse embaraço. Você vai começar a se livrar desse embaraço. E você não vai cometer o pecado, você não vai chegar a quebrar um princípio. Né? Quando você está na vida de embaraço, você está ali vivendo aquela vida embaraçada. E você, a qualquer momento, você está propício a cometer o pecado, ou seja, quebrar um princípio, quebrar a lei de Deus, né? Quebrar um princípio é você ir contra a lei de Deus, quebrar algo da lei de Deus, algo que Deus nos ensina que temos que fazer e nós não fazemos, nós desobedecemos. Então, isso é quebrar um princípio. Então, você começa a pedir a Deus, peça sabedoria ao Senhor, para que você possa sair desse embaraço e você possa descobrir o que fez você entrar nesse embaraço. Então, esse embaraço, você saindo dele, você vai conseguir, né,
não ter uma vida de pecado, não cometer o pecado. É muito importante a gente estar ligado nisso. E existem alguns embaraços, algumas situações que trazem, prejuízo para nós como cristãos. Aí aqui eu tenho na apostila aqui, que depois vocês podem ver na página 15, que alguns embaraços podem trabalhar nossa nova vida com Cristo. Alguns pontos, afazeres domésticos, nós, donas de casa, até homens também que ajudam em casa. Às vezes a gente tem muitos afazeres para fazer. Homens têm que lavar o carro, arrumar a garagem, arrumar a despensa, algumas coisas. Então, todos nós temos afazeres domésticos. E às vezes aqueles afazeres domésticos, se você não for vigilante e organizado, aquilo pode trazer o quê? O embaraço para sua vida. Porque aquilo vai fazer com que você deixe de fazer essas atividades com Cristo para cuidar daquela casa, para cuidar daquele afazer. Então é muito importante que a gente se mantenha o quê? Vigilante e organizado. Temos que fazer nossas coisas, temos que cuidar da nossa casa, manter nossa casa limpa, sim. Mas precisamos estar atrelado com o Senhor. Também não adianta você deixar sua casa toda bagunçada e cuidar das coisas do Senhor. Tem que ter equilíbrio. Então, cuide da sua casa, mas cuide das coisas do Senhor também. Tenha o tempo para sua meditação, tenha o tempo para você orar, o tempo então de você ir para sua casa. Dias que tem culto, se organize mais cedo, se organize um dia antes, para que você possa estar ali ouvindo a palavra de Deus, que é de suma importância. Então, os afazeres domésticos, às vezes, eles podem ser um embaraço para tirar você da presença de Deus. Você fica tão atarefado com tantas coisas e você acaba deixando as coisas de Deus de lado. Não vai dar para mim hoje porque eu fiz tanta coisa em casa, agora eu tô morta, não aguento mais ir para casa do Senhor. Não aguento ir para a oração hoje. Não aguento ir para o evangelismo, porque eu fiz muitas coisas. Então, isso vai trazendo embaraços, que vão levar ao quê? A você se enfraquecer na fé e quebrar o princípio. Segundo ponto, faltar os cultos. Tem pessoas que acham que tem que ir à igreja só os domingos. Não, a igreja não é igreja católica, missa, não. Você tem que estar ativo no ministério, Ativo no ministério que eu digo é você estar ali contribuindo. Tem o evangelismo, você tá, uma oração você tá, uma oração mais cedo você está, os cultos você está presente, você sempre está ativo, porque isso vai ajudar o seu espiritual também. Então, muitas das vezes as pessoas elas deixam para ir só o domingo e elas ficam uma semana sem ouvir a palavra, uma semana sem ouvir uma voz pastoral, e aí vai acarretando embaraços, Aí vão aparecendo os problemas, situações, e aí ela não vai no domingo também. Aí no outro domingo não dá para ir também. E quando vai ver, ela já está desanimada, já está em casa, prostrada, não consegue mais buscar, Então precisamos estar vigilantes, Você vigia, quando acontecer uma eventualidade de você não ir para o culto, fica ligado, que às vezes pode ser uma estratégia do adversário para que você não chegue até a casa do Senhor e aí você começa a ficar o quê? Enfraquecido. Então, ore a Deus, peça ao Senhor para te dar discernimento, para que você não falte cultos, você não falte aos eventos que tem na igreja, Não deixe de estar em comunhão com os irmãos. Terceiro, trabalho secular, Muitas das vezes a gente ouve, eu preciso trabalhar. Realmente, todos precisam trabalhar, trazer sustento para sua família. Mas toma cuidado para o seu trabalho não ser algo que tire você da presença de Deus. Porque Deus nunca vai te dar um trabalho que vai tirar você da presença dele. E muitas vezes acontece isso, as pessoas recebem um trabalho, começam a trabalhar e viram as costas para Jesus, não voltam para agradecer. Mas hoje eu tenho muito trabalho, tenho muita coisa para fazer, não vai dar para ir para a igreja. Então a pessoa começa a colocar desculpas no trabalho porque não está indo para a igreja, E o Senhor, e ela fala que foi Deus que deu o trabalho. Então, se Deus te deu o trabalho, Ele vai te dar forças também para você estar buscando Ele, estar fazendo algo para Ele, estar ali junto em comunhão com seus irmãos. Se Ele te deu o trabalho, Ele vai te dar também a disposição para você estar lá. Aí aconteceu de você ter um trabalho que você não pode estar indo para a igreja.
Será que Deus te daria um trabalho para você não poder ir dia nenhum para a igreja? Será que Deus está de acordo de você trabalhar e você não ter tempo para orar? Não ter tempo para buscá-lo? Será que Deus daria um trabalho? Uma pessoa sair da presença dele? Porque quando a pessoa fica sem ir para os cultos, ouvir a palavra, estar em comunhão com os irmãos, ela começa a ficar enfraquecida. E muitas vezes o local do trabalho dela são pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que elas falam realmente o que elas pensam, elas vivem numa vida de prostituição, às vezes uma vida de pecado, e para elas isso é normal. E aí você está inserido naquele lugar ali. Será que Deus te colocaria num lugar ali para você não ir para casa dele, para você ficar enfraquecido espiritualmente? Então isso é para você refletir, né? Que o trabalho, né? Os seus afazeres domésticos, nada pode ser maior do que Deus na sua vida, que a presença de Deus na sua vida, né? Ah, mas eu preciso trabalhar, então seja organizado, se organize, né? Acorde mais cedo, uma hora antes, mas tire o seu tempo para o Senhor, porque Deus nunca vai dar algo para alguém que vai tirar da presença dele. Ele não vai te dar um trabalho, ele não vai te dar uma condição para tirar da presença dele. Por isso que muitos não receberam algumas coisas ainda da parte do Senhor, porque o Senhor sabe que se der, ele não vai voltar mais. O Senhor sabe que se der, vai perdê-lo. Então o Senhor nunca vai dar. Então, outro ponto, visita inesperada. Acontece isso muito. Às vezes aparece um parente distante, um amigo, na hora de você vir para a igreja. Isso é uma forma de embaraço também. Sempre no dia de culto aparece alguém, acontece uma situação. Então, amado e amada, comece a orar. Peça ao Senhor, né, para que Ele venha te dar estratégias e venha repreender, né, toda a astúcia do inimigo. Principalmente no dia de culto, fique ligado, que às vezes o inimigo quer semear contenda dentro da sua casa, quer semear discussão. Ah, hoje eu me aborreci, não vou para a igreja. Então fique ligado. Esteja conectado com o Espírito, não deixe nada te abater, nada deixar você chegar até a casa do Senhor. Então chega, né? Chegou uma visita inesperada, convide essa visita para ir até congregar contigo. Vamos lá na igreja, vamos ver uma palavra profética, vamos lá ouvir algo da parte do Senhor. Chame essa pessoa para estar na igreja com você, né? E aí, com o passar do tempo, essas pessoas elas vão entender que você tem um compromisso com Deus. E com certeza elas não vão mais na sua casa naquele horário de culto. Porque isso já aconteceu comigo. As pessoas, né, chegavam na hora do culto e começaram a entender que eu tinha meu horário de culto, que eu tinha meu compromisso. Então as pessoas começaram a adiantar. Se tivesse um almoço, era mais cedo o almoço. Não ia na minha casa nesse horário, porque já sabe, né, que eu tenho meu compromisso com Deus. Então, a partir do momento que você fala, eu vou para a igreja, tá? Você volta aqui outra hora, você educadamente, a pessoa vai começar a entender e vai respeitar, né? Mas agora, se toda vez que a pessoa chega alguém, uma situação e você cede, né? Isso vai ficar acontecendo sempre. E aí você nunca vai ter força para falar e você vai faltar o culto, vai faltar o seu compromisso com o Pai. Então, não abra mão do seu compromisso com o Pai por nada, tá? Continue alinhado, porque isso é uma forma de você também evitar os embaraços na sua vida. Pense hoje, o que tem embaraçado sua vida? O que tem trazido embaraço para a sua vida? Peça ao Senhor para te direcionar, porque você descobrindo o que tem embaraçado sua vida vai te livrar de você pecar, de você consumar o ato. Vamos para o próximo vídeo.